Hallo, hallo, liebe Leute! Guten Morgen! A primeira coisa que eu queria falar hoje é agradecer todo mundo que participou da live de ontem. Foi sensacional, eu fiquei muito emocionada. Foi um momento muito bonito da minha vida. E queria agradecer também e dar as boas-vindas às pessoas que já estão dentro da mentoria. Já tem muita gente. Em breve, provavelmente, a gente já vai fechar as inscrições, porque tem gente demais em um dia, assim. Fiquei bem impressionada e bem feliz. Eu vou ajudar todo mundo a destravar o alemão. Tô muito animada, gente. Que semana maravilhosa. E para coroar essa semana maravilhosa, a gente vai falar hoje sobre as frases infinitivas em alemão. Esse foi um pedido da Yanaura, porque eu sei que frase infinitiva não é um assunto fácil e eu entendo o pedido dela. A gente acha que é simples, mas na hora de colocar em prática no alemão tem um detalhezinho muito importante. Então, vamos falar primeiro o que são as frases infinitivas, né? Ou orações infinitivas. As orações infinitivas são aquelas orações que tem um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Um verbo não conjugado. Por exemplo, fazer, comer, beber, dormir, são todos verbos no infinitivo. Quando eles são conjugados, por exemplo, eu faço, eu durmo, eu como, são outros 500. Então, frases infinitivas são quando o verbo está no infinitivo, ou seja, ou com AR, ou com ER, ou com IR em português. Fazer, dormir, beber, sem conjugação nenhuma. Numa oração infinitiva, normalmente eu tenho uma outra oração junto com ela. Por exemplo, eu gosto de comer biscoito. Eu gosto de é a primeira oração, e depois comer biscoito é a segunda oração, é o que a gente chama de oração infinitiva. Como é que eu percebo isso, Lud? Onde é que eu identifico isso? Bom, basicamente, uma oração, ela tem sempre como núcleo, né, como centro forte da oração, um verbo. Então, por exemplo, quando eu digo eu gosto de comer biscoito, eu tenho dois verbos, gostar e comer. O gosto está conjugado. Essa então é a minha primeira oração, eu gosto de. E a minha segunda oração, que é comer, o verbo não está conjugado. Então, é uma oração infinitiva. Bem simples. Tá? Ou, por exemplo, outra oração infinitiva em português eu vejo ele chegar, né? Eu vejo vai ser então a oração normal com o verbo conjugado. Ele chegar vai ser então chegar ao quê? Infinitivo. Chegar, né? Não tem conjugação no nosso verbo. Ele parou de fumar. Ele parou, frase normal. De fumar, frase então no infinitivo. Fumar não está conjugado, tá? Em alemão, o que vai acontecer? Eu tenho dois jeitos de fazer essa frase. A primeira é o que a gente já aprende logo no início dos nossos cursos de alemão, que é, por exemplo, com os verbos modais, né? Se você não sabe os verbos modais, tem aula sobre eles aqui no Grupo Elite, tá? Então, procura lá, verbo modal. Mas então, com os verbos modais, o que eu tenho? Eu tenho o verbo modal na segunda posição e o verbo principal no infinitivo no final. Então, ich kann Deutsch sprechen. Nesse caso, o verbo können está na segunda posição conjugado. Ich kann, então, beleza, conjugação. E o sprechen está no final, no infinitivo. Ou seja, igualzinho eu acho ele no dicionário. Com EN no final, né? Normalmente os verbos no infinitivo em alemão têm EN no final. Então, uma frase bem simples aqui vai ser Ich kann Deutsch sprechen. É então uma frase com verbo modal e uma frase no infinitivo, né? Uma oração no infinitivo, desculpa. E esse verbo no infinitivo em alemão vai estar sempre obrigatoriamente na última posição. Então, verbo conjugado na segunda posição, verbo no infinitivo no final. Ich kann Deutsch sprechen, eu sei falar alemão, eu consigo falar alemão. Ou ich möchte Eis essen significa eu gostaria de comer sorvete. O möchte é o verbo conjugado, gostaria, e o essen lá no final, no infinitivo. Ich möchte Eis essen. Ao pé da letra, se a gente fosse traduzir, significaria eu gostaria sorvete comer. Porque em português eu coloco esses dois verbos juntos. Gostaria de comer, mas em alemão não. Segunda e última posição, o S no infinitivo, não tem conjugação, EN no final. Verbos. E aí o que acontece? Eu vou poder usar essa estrutura aí com o verbo conjugado na segunda posição e o verbo no infinitivo no final com 4 situações. A primeira situação é quando são os verbos modais, esses verbos que eu acabei de te dizer. A segunda situação, que eu posso usar exatamente essa mesma estrutura, quando eu tiver verbos de movimento. O que são verbos de movimento? Ir, vir, né?
Por exemplo, ir, vir são verbos de movimento. Então, quando eu digo eu vou passear hoje, como é que vai ser essa estrutura em alemão? Eu vou hoje passear. O vou conjugado, o passear lá no final, no infinitivo. Ou eu vou comer agora. Como é que fica então? O vou na segunda posição conjugado e o comer lá no final, no infinitivo. Então são essas frases que a gente tem aqui. Ich gehe heute spazieren. Eu vou hoje passear. Ich gehe jetzt essen. Eu vou agora comer, né? Então, mesma coisa, verbo de movimento conjugado na segunda posição e no final, o verbo no infinitivo, tá? Quando eu falo gehen, tá, gente, eu vou comer, não é que eu vou comer em casa, não. Quando eu uso o verbo vou em alemão aqui, significa que eu tô saindo e caminhando para algum lugar em direção ao lugar que eu estou indo comer, tá? Diferente do em português, porque em português eu posso usar vou no sentido de futuro, né? Eu vou beber água. Pode ser que eu tô simplesmente com o copo na mão e vou beber água agora. Não tô me movimentando. Mas o ge não, tem uma ideia de movimento. Qual o terceiro verbo que eu posso usar também para fazer um infinitivo, uma frase infinitiva exatamente dessa mesma forma? Bom, o verbo lassen, que significa deixar. Então, se eu digo, por exemplo, ich lasse dich gehen, eu deixo você ir, né? Nesse caso, lassen está na segunda posição conjugado, ich lasse, e o verbo que acompanha o lassen, que nesse caso aqui é gehen, está no final, no infinitivo. Ich lasse dich gehen, eu deixo você ir. Ich lasse dich weinen, eu deixo você chorar, etc. Tá? Qualquer coisa na segunda posição e na última o verbo no infinitivo. Ou ich lasse meine Haare schneiden, eu deixo meu cabelo cortar, né? Eu já falei sobre essa estrutura aqui, que é uma estrutura bem específica do lassen, que significa, em português, significaria simplesmente eu vou cortar meu cabelo, né? Eu corto meu cabelo, mas como não sou eu que vou pegar a tesoura e cortar, eu tenho que usar o lassen. Também não vou entrar, assim, muito profundamente nessa questão, mas se você quiser saber mais sobre isso, procura lassen aqui no Grupo Elite. Tem uma aula todinha sobre esse verbo que é tão especial, tão diferentão, tá? Mas com ele, com o lassen, o verbo está na segunda posição, o lassen na segunda posição conjugado e o verbo do infinitivo no final. O quarto grupo de verbos que vão poder ter essa mesma estrutura são os verbos de sentido. Quais são os verbos de sentido? Ouvir, ver, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. Ich höre dich kommen. Eu ouço você chegar. Ich höre dich kommen. Eu ouço você chegar. Nesse caso, então, o ouvir é o verbo de sentido, né? Ouvir. E o kommen, que é o chegar, vai estar no infinitivo no final. Então, conjugado na segunda posição, hören, e o kommen no final. Ich höre dich kommen. Ou ich sehe dich kommen. Eu vejo você chegar. A mesma coisa, eu vejo você vir, né? Kommen, na verdade, nem chegar, é vir. Eu vejo você vir. Então a pessoa tá lá na outra esquina e eu tô vendo ela vir, né? Tô vendo ela vir na minha direção, por exemplo, né? Essa frase é totalmente possível. E aí, sehe na segunda posição e kommen no final. Ich höre dich kommen, ich sehe dich kommen. Então, resumindo, né? Vamos fazer aqui um resumão dessa aula. O que eu tô dizendo é o seguinte. Em alemão, nessas 4 situações, eu posso fazer a frase com oração infinitiva dessa forma. Então, o verbo conjugado fica na segunda posição. E o verbo no infinitivo vai ficar no final, sempre na última posição. No infinitivo, com EN no final. E tudo que tiver nessa frase, digamos assim, vai estar no meio, vai estar entre verbo conjugado e verbo no infinitivo no final. É como se eles criassem aí, né, uma moldura e tudo que tiver no resto da sua frase vai no meio, como nesses exemplos aqui que eu dei para vocês. O que acontece é que a gente vai ver que tem uma outra forma de fazer frases infinitivas que não vão ser dessa forma. E, ou seja, em todos os outros casos que não sejam verbos modais, verbos de movimento, lassen ou verbo de sentido, eu vou ter uma outra estrutura, que é o que a gente chama de infinitivo com zu. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Ou seja, a gente vai ter então que falar sobre ela na aula que vem. Porque também vai ser uma aula toda especial sobre Infinitiv mit zu. Então, für heute ist das alles. Tschüss!